Olá, bom dia aos amigos da TV 247. É uma alegria começar aqui mais uma transmissão. E agora com o nosso amigo Thiago dos Reis, editor do Plantão Brasil, canal no YouTube também com mais de 150 mil inscritos. Grande comunicador, muitas pessoas estavam pedindo a presença do Thiago e finalmente aqui está o Thiago para falar conosco. Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, Léo. Tudo bem contigo? Tudo Muito bem? bom. Já estou vendo o seu cenário tradicional, você está aí no quarto, sua camisa colorida, né? Você está sempre aí. Camisa florida. E é engraçado que nesse seu ambiente você consegue fazer vídeos de muito alcance, se você é muito objetivo na sua comunicação. Eu até não sei se eu estou enganado, mas acho que o seu último vídeo mais recente é sobre a Vaza Jato, né, que atingia lá o antagonista, Diogo Mainardi. Sim. Enfim, você está sempre entrando nos temas mais importantes do dia e dizendo para o seu público que ali tem, no seu canal, tem oposição ao Bolsonaro todos os dias. É mais ou menos isso. O que você faz? Apresenta para a gente o que é o Plantão Brasil. Plantão Brasil, eu no canal eu faço oposição ao Bolsonaro e eu defendo o Lula, que eu acredito no Lula, todos os dias. Todos os dias eu estou lá, eu vou fazer oposição ao Bolsonaro. E quem está inscrito no canal também, nos comentários, compartilhando, eu falo para as pessoas, curtir o vídeo, como esse aqui, a nossa transmissão, é um ato de resistência. Se inscrever nos canais da esquerda é um ato de resistência. E aí eu explico, às vezes, que o YouTube mostra isso para mais gente, a gente leva a verdade para as pessoas. É muito importante isso, porque tem gente que quer fazer oposição, não sabe como. Eu falo uma coisa simples, é um segundo, a pessoa curte o vídeo, se inscreve no canal, já está ajudando muito. A pessoa nem sabe quanto ajuda. Agora, Thiago, conta para a gente como é que é a sua trajetória como comunicador. Você não é jornalista, do ponto de vista de informação. Como é que você se transformou num comunicador de grande alcance, como é o caso hoje? Eu sou empresário, eu tenho sites e aplicativos de futebol, de notícias. Então, eu sempre estava me comunicando com as pessoas. Em 2013, eu resolvi criar o Plantão Brasil, porque eu via que tinha muita coisa da direita nas redes sociais e pouca da esquerda. E aí eu resolvi criar a página do Plantão Brasil no Facebook. Hoje tem mais de 1 milhão de pessoas seguindo a página. Criei o site do Plantão Brasil e comecei a fazer ativismo. Tem elas notícias, mas é ativismo mesmo. E aí, no ano passado, eu criei o canal do Plantão Brasil, porque eu vi que com o YouTube eu alcançava mais gente ainda. E você se coloca objetivamente como um ativista, embora você leve informação e a sua visão de mundo. Agora, Thiago, a gente precisa falar sobre um tema que é a comunicação no campo progressista, né? E a direita, ela se espalhou absurdamente, especialmente pelo YouTube, essa plataforma que a gente está usando aqui agora. A esquerda demorou muito tempo a perceber a força do YouTube. E não levava muito a sério, porque via aquelas figuras tipo Nando Moura, né, o Mamãe Falei, essas coisas meio esquisitas. De repente, essas pessoas tinham um alcance tremendo, fazendo o que muitas pessoas consideram um discurso de ódio. E agora, no fundo, a gente tem a esquerda correndo atrás do prejuízo. Como é que você vê, na verdade, o que foi a estratégia da direita, o que foi e o que está sendo a estratégia dos veículos que estão no campo progressista? A direita, eles começaram a se armar em 2015, 2016, para ganhar a eleição em 2018 com a extrema-direita. Aí saiu até umas notícias uns dias atrás de que a Cambridge Analytica, que é quem fez a estratégia do Donald Trump com o Steve Bannon, eles ajudaram um certo candidato no Brasil, que não dizem quem, os documentos dizem quem, mas a gente sabe, a gente imagina que é o Bolsonaro. E eles começaram a se articular já em 2016, usando o YouTube, usando o Facebook e usando principalmente o WhatsApp. E aí eles criaram uma máquina de comunicação muito grande. Eles usavam o algoritmo do YouTube, do Facebook e usavam robôs no WhatsApp para conseguir levar a mensagem deles para as pessoas. E eles fazem isso com maestria. A gente pode não gostar da extrema-direita, mas a gente tem que reconhecer que na comunicação eles estão dando um banho na esquerda. A esquerda não tem organização nenhuma ainda. O que a gente faz é assim, tem o meu veículo, tem o seu, tem outros, e a gente vai mais ou menos cada um por si, às vezes a gente se une, às vezes não, tentando crescer. Mas quem tem verba, os partidos, eles não têm uma organização muito grande como a direita, a extrema-direita. Eles estão muito bem organizados, muito bem organizados. Uma coisa interessante, Thiago, eu não sei se você acompanha o Leonardo Stoppa, eu faço um programa todos os dias com o Léo Stoppa, que é o Léo ao Quadrado, e ele sempre reclama da desunião da esquerda. O que ele fala? Na direita, os canais um foi levantando o outro, né? Inclusive os políticos de direita compartilhavam esses canais. Sim. Na esquerda existe muito pudor. É muito difícil que uma liderança política
não precisa nem ser o Lula, mas falando de deputados, parlamentares, Verdade. compartilhem, por exemplo, um vídeo teu, né? Ou Sim. mesmo um vídeo da TV 247, que é um canal mais institucional. Por que você acha que a esquerda tem esse pudor em abraçar os canais progressistas? Falta organização, é isso. Na direita, eu lembro, porque eu sigo para ver o que eles publicam, o Eduardo Bolsonaro, todo dia ele publica 1 ou 2 canais de direita. Ou ele publica e ele coloca ali o arroba do cara para seguirem, para alguém clicar e seguir. E eles fazem isso sempre, não só ele, faz também o Carlos, o Jair, todos os deputados da extrema-direita, e eles têm, a Joyce Hasselman mostrou isso na CPI das fake news, eles têm uma organização muito grande por trás, que a gente não vê, falando, ó, nesse dia vamos fazer isso, nesse dia vamos fazer isso, eles vão. A esquerda não. Quando acontece um tema, todo mundo, os políticos da esquerda, quem tem cargo, por exemplo, deputado, senador, ou também quem também é mais famoso, o Haddad, o Lula, eles comentam, mas eles não ficam levantando um ao outro e trazendo novos nomes. Por isso que falar, não tem novas lideranças na esquerda, mas não aparecem porque eles mesmos não trazem novas lideranças, não compartilham vídeos, não compartilham links dos sites. É muito mais difícil e não tem a organização. Mesmo se um fizer, vai ser uma coisa pontual. Não está organizado para alcançar milhares, centenas de milhares de pessoas. É uma coisa mais orgânica. Ou seja, a lógica do cada um por si, né? É a lógica do cada um por si. O que é muito mais lento, né? Muito mais lento. Eu sempre bato nessa tecla. A extrema-direita tem uma máquina de comunicação muito grande. E nós aqui tentamos lutar contra essa máquina. É como a gente está numa guerra, eles têm fuzil e a gente tem um estilingue. A gente não tem como lutar contra essa máquina. Tiago, vamos lá. Deixa eu só pegar um comentário já da Célia dizendo aqui, ó, esquerda unida contra este governo fascista. Ainda sairemos dessa roubada que nem tanto como entramos, mas se todos nós nos organizarmos e nos unirmos, vai dar tudo certo. Você sempre defende isso, né? Que as pessoas já estão colaborando pelo simples fato de dar um like, de fazer um canal crescer. Por exemplo, nesse vídeo que a gente está fazendo. Agora tem 1.200 pessoas nos assistindo ao vivo. Se todo mundo desse um like nesse momento, o vídeo teria mais chances de ser promovido e circular para outras pessoas dentro do YouTube. O YouTube mostra o vídeo para pessoas que não seguem o canal e fica ali. Se as pessoas começam a clicar, aí ele começa a mostrar para mais gente. Se essas pessoas que clicaram se inscrevem no canal, isso vale muito, muito mais do que um like e um comentário. Mas se a pessoa só curte e comenta, o YouTube já começa a mostrar para mais e mais gente. Se a pessoa ficar muito tempo no vídeo, mais ainda, o YouTube fala, ó, esse vídeo está mantendo as pessoas na plataforma. Esse vídeo é bom, vou mostrar para mais gente. Funciona assim o algoritmo. Aí, continuando, então, assim funciona o algoritmo. E aí, por isso mesmo que a direita tem essa estratégia articulada. Eu me lembro, no começo do ano passado, logo depois da posse do Bolsonaro, ele foi ao Twitter dele para promover os canais de extrema-direita. Ele falou, olha, vocês devem assistir grandes comunicadores. Ele recomendou, inclusive, o Nando Moura, que é um cara com quem depois eles se desentenderam, porque tem uma divisão na direita, né? Hoje tem uma direita que é bolsonarista raiz e uma direita que virou mais lavajatista, que está mais com o Sérgio Moro, essa coisa toda. O Nando Moura, né? Então, ele tem lá, não sei, tem um alcance muito grande, mas porque ele foi levantado também por essa direita. É assim que funciona? Foi levantado por essa direita e, na época, como pouca gente falava de política, quando ele começou a ficar famoso, o canal dele bombou, assim, o YouTube mostrava, teve uma pesquisa depois que foi feita, o YouTube mostrava só canais de extrema-direita para todo mundo. Você entrava no YouTube, se você não tivesse um cadastro, foi uma pesquisa feita até na universidade na Tailândia, eles entraram mais de 100 mil vezes no YouTube sem cadastro, e 80% das vezes mostravam um canal de extrema-direita entre os primeiros 5 vídeos, porque viralizava muito rápido o que ele fazia, todo mundo curtia, todo mundo queria ser oposição ao PT, e aí isso mostrava para mais gente, e ele misturava uma coisa que a esquerda não faz ainda, mas para fazer precisa um tempo de organização. Ele misturava o conteúdo político com um pouco de entretenimento, e aí ele aparecia para mais gente ainda. Ou seja, ele levava a política para aquela pessoa que achava político um saco, né? Fazia entretenimento. Ele era um pouco ator, né? Então ele gritava, gesticulava, tocava guitarra, fazia coisas desse tipo. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa sobre essa questão de alcançar esse público. Você falou, antes da gente entrar, que os jovens hoje não estão mais assistindo televisão. Eles assistem, eles se informam por meio do YouTube, né? Então eles ficam mais vulneráveis, porque, em tese, no YouTube você não tem uma distinção muito clara
entre o que é jornalismo e o que é uma propaganda política, o que é simplesmente um cara de extrema-direita tentando manipular as pessoas. É assim que funciona? Os jovens já não assistem mais telejornal, coisas desse tipo? Não, jovens cada vez mais, principalmente quem é criança hoje em dia, eles entretenimento, a Netflix, agora tem a Amazon e qualquer outra coisa é o YouTube. E eles estão nas redes sociais. É isso, eles não ligam mais à TV. Eu conheço gente que tem criança pequena em casa, a criança não liga a TV para assistir um programa de TV nunca, não acontece. E aí muita gente fala, mas muitos desses jovens não votam, tá? Mas em 2022, quem tem 13 anos de idade hoje, 14 anos de idade hoje, em 2022 vai votar. Quem tem 10 anos de idade hoje, em 2026, está votando, está com o título de eleitor na mão. E esse cidadão, essa criança, vai ser um cidadão, ele não conhece, ele não sabe como foi o governo Lula, ele não lembra como foi o governo Dilma, ele não sabe como era o Brasil antes do PT, como o Brasil era ruim no governo Fernando Henrique, ele não sabe. E ele vai ser manipulado pela estratégia da extrema-direita, porque se a esquerda não chegar nesse cidadão, a extrema-direita já chega nele. Porque a extrema-direita tem uma máquina, mais de 10 mil grupos do WhatsApp, eles separam por nichos, e nos nichos tem também gente jovem, e eles chegam nessa pessoa, nesse jovem, e eles conseguem. Eu lembro que em 2014 eu falava com gente, até gente do PT, eu falava, olha, o Bolsonaro em 2018 é um perigo. Aí eu lembro de gente falando assim, os fãs do Bolsonaro têm 13 anos de idade. Eu falava, caramba, em 2018 esse cara tem um título de eleitor. E o que aconteceu? Os jovens votaram, a maioria dos jovens, só foram eles que elegeram o Bolsonaro. É muito interessante isso que você fala, eu vou fazer um comentário a respeito, só vou trazer aqui outros comentários que chegaram, vamos lá. Bilar Pereira dizendo, vocês deveriam chamar também o canal Ronnie Telles, ele faz vídeos sensacionais criticando o Bozo. Conheço ele. Acho que ele e Thiago são colegas. Interessante, você podia depois me indicar, pode ser legal. Sim. A Célia está dizendo, já dei meu like, sou membro da TV 247 do Plantão. É minha maneira de militar contra o fascismo. Obrigado a vocês por nos darem uma forma de ajudar. O Reinaldo fala, adoramos o canal do Thiago. Minha esposa me apresentou o canal dele. Gostamos dele porque vai direto ao ponto. Aliás, Reinaldo, isso é uma coisa que a gente está tentando fazer. Os nossos programas aqui, eles são muito longos, né? Eles têm muita falação. Por isso que a gente começou a fazer vídeos mais curtos, indo direto ao ponto também. Vídeos que duram 5, 10, 15 minutos, às vezes. A Lítia que chegou como assinante e tal. Quando você fala dos jovens, me lembra muito a questão do Revoltados Online. O que foi o Revoltados Online? Quando eu comecei a ver no Facebook, eu vi, né, amigos dos meus filhos compartilhando essas coisas no Facebook, e na época que deviam ter, sei lá, 14, 15 anos de idade, não eram eleitores, 13 anos, 2013. Exato. E era muita mentira, muita fake news. De repente, eu falei, pô, esses caras vão votar. Então a extrema-direita estava trabalhando o adolescente. Né? O adolescente não assiste a televisão. E devem continuar trabalhando o adolescente, né? Continuam trabalhando. Continua parte da estratégia dele. Tinham Revoltados Online e a TV Revolta. Eles misturavam posts de entretenimento com muita fake news e com muita coisa de extrema-direita e fomentando antipetismo no Facebook. E os posts dele alcançavam... Eu lembro que teve uma época que saiu um estudo que a TV Revolta alcançava 20 milhões de pessoas por dia. Caraca, 20 milhões de pessoas por dia. E a esquerda não faz nada. Não tem uma organização. Não, a Dilma estava governando, ela nem imaginava que isso estava acontecendo no subterrâneo da comunicação. Muito bem lembrado. O Jorge fala assim, convidem lideranças do PT para discutir essa questão do uso das redes sociais. Eles precisam acordar. Sobre a questão do Revoltados Online, eu me lembro, né, tinha muita fake news em torno do caso JBS. Lulinha é dono da Friboi. Muitas pessoas compartilhavam essa notícia. Hoje, Thiago, eu fiz um vídeo sobre a tal da caixa preta do BNDES, que o Bolsonaro fica falando em abrir a caixa preta do BNDES. O Bolsonaro gastou 48 milhões de reais, contratou um escritório de advocacia nos Estados Unidos, fizeram um relatório de 8 páginas, 6 milhões por página, para dizer que não tinha nada. Mas por quê? Porque eles ficaram exatamente alimentando a mentira por muito tempo. Exato, muito Ou seja, tempo. A mentira custa muito caro. Você acha que dá para recuperar o tempo perdido? Dá. Até 2022, outubro de 2022, então tem 2 anos e 10 meses. Dá para a esquerda, e quando eu digo a esquerda que tem cargo, que tem verba, porque precisa de verba. Dá para eles organizarem uma estratégia de comunicação tão boa quanto a da extrema-direita. E dá para chegar nesse eleitor que tem que mirar no jovem que não tinha título de eleitor e nessas 70 milhões de pessoas que não votaram nem no Haddad, nem no Bolsonaro. Algumas não foram votar, e outros foram, mas votaram em branco e nulo. Eu tenho dezenas de amigos
que votaram em branco e nulo. E às vezes eu fico revoltado, porque eu converso com eles, eles não são politizados, eles não gostam de falar de política, mas quando acontece qualquer coisa, eles repetem a narrativa do Bolsonaro. Isso chega neles. Isso chega neles com muita eficiência. Então, mesmo que eles não queiram consumir esse conteúdo, isso chega neles. Tem uma estratégia de marketing que chama marketing de guerrilha, que é o quê? O Goebbels, ele inventou isso nos anos 30 e aí foi aperfeiçoado, que é você manipular a pessoa e ela não pode saber que está sendo manipulada. E aí, nos anos 90, adicionaram uma coisa, que é o quê? Você bombardear a pessoa com informação por todos os lados, de maneira que essa pessoa não tem como ela não ver a sua informação, e ela vai acabar sendo manipulada, queira ou não queira. E a extrema-direita usa isso com maestria. A esquerda tem que pegar essa cartilha da comunicação da extrema-direita, praticamente uma cartilha, tem toda a organização deles, pegar e copiar. Claro, tirar a parte das fake news, levar a verdade para as pessoas. Legal, Thiago. Vou ler um comentário aqui do Reinaldo dizendo: Atush, também gosto dos programas longos, mas acho que é boa a estratégia dos vídeos curtos para atingir os jovens. Né? Somos seguidores de vocês desde os 20 mil seguidores. Agora, tem coisas que não dependem de dinheiro, né? Você falou assim, não, os partidos têm verba, têm recursos, tal. Mas, por exemplo, se você tivesse os parlamentares, né, simplesmente compartilhando os vídeos, comentando, pedindo inscrições, já seria um grande negócio. Porque, por exemplo, você tem parlamentar que tem 1 milhão de seguidores no Facebook, que tem 2 milhões, que tem 500 mil, de todos os estados, né? Se dispondo a falar mais com os comunicadores progressistas, tem muitas coisas que são simplesmente fazer, né, propriamente. Abrindo contato para que os parlamentares falem com os comunicadores e vice-versa. Mas quando eu digo sobre dinheiro é porque, por exemplo, a extrema-direita, o Bolsonaro, ele criou 10 mil grupos de WhatsApp, mais ou menos 10 mil grupos de WhatsApp. Isso custou dinheiro, isso não foi barato. E aí ele colocou pessoas nesses grupos, ele dividiu por nichos, e aí ele manda informação, seja com robôs ou seja com gente que é contratada para fazer isso, e a Joyce Hasselman mostrou na CPI da Fake News, e não acontece nada com essas pessoas. Tem um deputado estadual lá do PSL que ele gasta toda a verba dele, mais de 100 mil por mês em verba que ele gasta, que é só para gente que dissemina essas informações. Sendo fake news ou não, essas pessoas estão ali trabalhando com dinheiro público na máquina de comunicação da extrema-direita. E a esquerda não tem isso. Quando você organiza, você consegue fazer chegar pelo WhatsApp a informação muito mais rápido. Então, por mais que já ajude, os deputados começaram a compartilhar nossos vídeos, os parlamentares, o Haddad, que não tem cargo, mas é tão famoso, os políticos, o que ajuda mais, o grosso da máquina de comunicação da extrema-direita, o mais importante, são os grupos do WhatsApp e essa organização muito bem feita que eles têm. Porque em poucos segundos eles alcançam milhões de pessoas. Isso é bem coordenado. Tem até um vídeo do Bolsonaro em que ele mostra isso na campanha presidencial, que ele mostra a quantidade de grupos que eles tinham e eles disparam para todos. Bolsonaro em Foco aqui, o perfil está dizendo, também apoio chamar o Rony. Ele fez um vídeo desmentindo o Flávio Chocolate, que matou a pau. Super aprovo. Como é que você está vendo, Thiago, a comunicação, independente de não ter uma estratégia para enfrentar a extrema-direita, como é que você está vendo a organização hoje dos potenciais presidenciáveis da esquerda? O Lula, o Fernando Haddad, o Flávio Dino. Não sei se dá para considerar o Ciro Gomes nesse grupo, mas, enfim, se você quiser dar um pitaco sobre o Ciro, como é que você vê as alternativas? O Ciro Gomes eu não considero, porque desde que ele foi para Paris, lá no segundo turno, para mim, morreu o Ciro Gomes. Aí depois ele começou a atacar o PT, atacar o Lula, xingar o Lula. Pô, cara, todo mundo falando de união, você vem querer ganhar voto do antipetismo, não vai, não é por aí. Se eu pudesse falar com o Ciro, eu falava, Ciro, tá errado, para que tá errado. E na esquerda, Lula, o Haddad, eles estão, eu acredito que a esquerda tem uma boa chance de ganhar se melhorar a comunicação nas redes sociais com os jovens, se chegar nesse cidadão despolitizado, porque o antipetismo foi fomentado por muitos e muitos anos. Mas a esquerda tem que trabalhar para eleger pelo menos uns 200 deputados. E a direita já está trabalhando nisso. Se a esquerda não eleger uns 200 deputados, vai ganhar e vai levar outro golpe. Imagina se o Haddad ganhasse a eleição em 2018. O Haddad ia estar governando agora? Não ia. O Haddad não ia estar governando nem a pau. Ia estar ferrado. Nós, a esquerda, estaríamos sendo bombardeados. Porque o Haddad, qualquer coisinha mínima errada que ele fizesse, ele ia estar apanhando. O Congresso ia estar contra ele. A chance dele levar um golpe ia ser muito grande. Muito grande.
Claro, mas o Haddad, ele tem feito lá, de vez em quando ele aparece no Twitter, faz uma manifestação. Você acha que não está faltando, assim, por exemplo, viajar mais pelo país, ter contato direto com as pessoas, né? O Lula está tentando reorganizar o PT agora para as eleições. Como é que você está vendo os movimentos aí de ambos? Eu acho importante viajar pelo país e falar com as pessoas, mas eu sempre repito isso nos vídeos e muita gente não concordava no começo e passou a concordar. Eu falo, quando o Lula vai lá e ele faz um comício para 5 mil pessoas, ele falou com 5 mil pessoas. Quando o Lula ele publica um vídeo, se ele tiver uma estratégia de comunicação, ele consegue levar esse vídeo e falar diretamente, o Lula olhando para a câmera, não um trecho de entrevista cortado, ele olhando para a câmera e falando. Ele fala com milhões de pessoas. O Bolsonaro foi eleito, o Bolsonaro começou a viajar pelo Brasil poucos meses antes da eleição, quando já estava em campanha. O Bolsonaro foi eleito e já era líder das pesquisas que não tinham o Lula, e todo mundo já sabia que o Lula não seria candidato. Ele era líder das pesquisas que não tinham o Lula, porque ele falava com as pessoas por vídeo, pelas redes sociais. Não precisa viajar pelo Brasil agora. Tá? Ele vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. É importante? É. Mas é muito mais importante ele alcançar milhões de pessoas com um vídeo. E, como a extrema-direita, bombardear as pessoas com informação. A pessoa, queira ou não, vai aparecer o Lula ali no celular dela. Ah, tá o Lula. Uma hora a pessoa vai clicar, vai ver e vai falar, pô, o que Lula tá falando é verdade. Você tocou num ponto importante e eu vou falar sobre isso. Antes, eu vou falar do Emerson Alves aqui, dizendo: a Tu chama também o Aqui Santarém e o Historiador, né? Dois bons canais, legal. O Thiago dos Reis assisto todos os dias, ele é fera. Célia Mari está dizendo: Thiago, você está na TV 247 no mesmo local onde vemos você diariamente gravando os vídeos maravilhosos que nos atualizam. Vixe, dando os parabéns aqui. Sobre o Lula, olha que interessante. O Lula tem seguido uma estratégia de comunicação convencional. Então, por exemplo, numa semana ele dá entrevista para a TV 247, na outra semana para o DCM, na outra semana para o canal do Michael Brooks, na outra semana para o canal Y. Perfeito. Eu acho que o Lula tem que dar entrevista, de fato, para os veículos de comunicação. Mas, na minha opinião, o Lula poderia, como maior liderança do campo progressista, ter um canal em que ele lançasse vídeos praticamente todos os dias e que ele comentasse, né? Já me falaram que o Lula teria dito, não sei se é verdade ou não, que ele não quer ser um comentarista do governo Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro gera tanta ignorância, tanta estupidez, né, que precisa ser comentada. As pessoas precisam de uma referência. Então, por exemplo, quando tem uma fraude ou uma falha na prova do Enem, o Lula pode gravar um vídeo para os estudantes: olha, se você é estudante, fez o Enem, é importante saber que isso não pode acontecer, por isso, por aquilo. Tenho certeza que muitos estudantes que hoje têm uma má vontade com o Lula assistiriam, né? Não sei se você concorda. Ele pode comparar com o governo dele. Qualquer coisa que acontece, ele não está comentando o governo Bolsonaro, ele está falando, ó, eu fui presidente, Bolsonaro, aconteceu isso, isso e isso. No meu governo era assim, assim e assim. Olha a diferença. Você pode não lembrar porque você é mais jovem, você pode nem ter vivido essa época, mas era assim. Pergunta para os seus pais, pergunta para os mais velhos. Ó, o preço da carne. No meu governo, eu lembro que eu fiz um vídeo, teve mais de 200 mil visualizações desse vídeo, em que eu falava, metade do vídeo, eu falava, o Lula tem que fazer um vídeo falando do preço da carne, o Lula tem que fazer um vídeo olhando para a câmera. Aí passou uma semana, o Lula realmente ele publicou no canal do YouTube dele, que não tinha nada por meses, um vídeo falando, e ele usou exatamente a frase que eu tinha dito para ele falar. Pensei, chegou no Lula. Não sei se ele sabe que a sugestão foi minha ou não, mas chegou nele, isso é importante. Eu comecei a tocar nesse ponto, o Lula tem que fazer mais vídeos, tem que trabalhar o canal dele no YouTube. O TV 247 tem 500 mil de seguidores, eu tenho 150 mil, o Lula tem 100 mil. O Lula era para ter 2, 3, 4, 5 milhões de seguidores. Como é que ele tem só 100 mil? Tem que trabalhar também o YouTube dele. Aí começaram a publicar vídeos de 1 minuto, 2 minutos no YouTube dele. Aí eu falei também no meu canal, gente, o YouTube corta o alcance pela metade de qualquer vídeo que tenha menos de 5 minutos. A assessoria do Lula sabe disso? Não sabe. Não sabem isso. Se soubesse, não publicava. Publica um trecho de 5 minutos. E o Lula tem que olhar para a câmera falando. O Lula fala muito bem, ele fala muito bem. Ele tem que olhar para a câmera, ele falar com o interlocutor. Os vídeos de 2 minutos, 1 minuto e meio, deixa para publicar no Twitter e para compartilhar. E aí, de novo, eu toco nesse assunto. Tem que criar milhares de grupos de WhatsApp e aí joga esses vídeos de 1 minuto nos grupos de WhatsApp. E aí alcança milhões de pessoas, joga no Instagram também, em vários perfis, e aí você alcança as pessoas com esses vídeos curtos e os vídeos um pouco mais longos, mais de 5 minutos, no YouTube. Porque é interessante, Thiago, a gente está vivendo uma questão também que é uma mudança geracional, né? Olha que curioso.
O Lula tem muita credibilidade, mas principalmente com o público mais velho que viveu os governos Lula. Os jovens nem sabem o que foi o governo Lula e o que era o Brasil antes do Lula. Então é importante resgatar. O Lula hoje ganhou um prêmio. O Lula ganhou um prêmio de uma Fundação Internacional de Direitos Humanos. O Bolsonaro não vai a Davos porque ele é uma pessoa não grata. Ele não pode circular nos meios internacionais porque ele é uma pessoa que inspira desprezo internacional, por mais que os capitalistas internacionais estejam satisfeitos com a entrega do Brasil. O Lula pode, né, falar, dizer, olha, foi preso injustamente. E o prêmio é justamente porque ele resistiu pacificamente à prisão política dele. Mas as pessoas não sabem disso. E outra coisa que eu acho que era importante, Thiago, vou te passar já para você comentar, não era só o Lula gravar no canal dele. Esses comentários que ele pode fazer, ele pode disponibilizar para todas as rádios do Brasil, para todos os canais de YouTube. Imagina você fazendo um vídeo, né, no seu canal para 150 mil pessoas, dizendo, olha, eu vou comentar sobre isso aqui, mas eu vou também colocar uma palavra do Lula, né? E você anexar o teu vídeo, um vídeo do Lula. Isso que o Lula pode fazer, todos podem fazer, o Haddad pode fazer, tantos outros poderiam fazer sobre vários temas, né? Todo mundo pode fazer isso. E o Lula, além disso, ele pode, eu sempre falo, o PT tem contato com sindicatos. Chega no sindicato dos trabalhadores de hotel e restaurante, chega lá e fala assim, manda o celular das pessoas, vamos criar grupos aqui desses sindicatos, coloca alguém lá do PT contratado e joga os vídeos do Lula direcionados, não custa nada para o Lula, 1 minuto do tempo dele, ele fazer um vídeo, um áudio até, direcionado a esse público. O Bolsonaro, antes da eleição, ele tinha um cara que imitava a voz dele, que fazia áudios e mandava para milhares de grupos de WhatsApp, assim, grupo de os fazendeiros do interior do Rio Grande do Sul, e falava, eu, Bolsonaro, se eu ganhar a eleição, eu vou visitar vocês, tá ok? Eu vou trabalhar por vocês. Aí pronto, os caras falaram, o Bolsonaro liga para mim, o Haddad, cadê o Haddad? Nunca veio aqui, o Bolsonaro mandou um áudio. Se o Lula começa a fazer isso, e 1 minuto, ele manda o áudio dá para mandar para milhares de pessoas. Aí outro, ele manda para os evangélicos, para os caminhoneiros. Ele começa a alcançar essas pessoas. E aí também pode ter do Haddad e outros políticos, e principalmente eles pegarem a credibilidade deles e puxarem novas lideranças, porque eles têm que eleger pelo menos 200 deputados na próxima eleição. Muito bom, Thiago. Vamos lá. O Arruda fala aqui, parabéns, Thiago. Sempre assisto seus vídeos, são excelentes e esclarecedores. Ao 247, como sempre, parabéns por tentar unir e ampliar a cobertura dos blogs de esquerda. Verônica, Lula, meu presidente amado, ouço o que o Thiago e o Atush estão dizendo. Nós queremos nosso presidente de volta. Célia, Thiago, o Lula está nos anos 90, ainda deve escutar Tim Maia em termos de comunicação com seus eleitores, embora melhorando e muito. Thiago é fera, diz aqui a Carmen, né? Então você citou essa estratégia do Bolsonaro de se aproximar das pessoas pelo simples fato de demonstrar uma atenção, né? Estou me comunicando com você, o que o Lula poderia fazer com muita facilidade. O Uba está dizendo, adorei, Thiago e Atush, parabéns. Thiago, enfim, você faz o teu trabalho também nessa linha praticamente correndo solto, né? Indo sozinho, fazendo seus vídeos e tal. Você já chegou a procurar lideranças do campo político para tentar propor estratégias de comunicação ou você procurou e encontrou portas fechadas? Como é que foi? Em 2014, logo depois da eleição da Dilma, em 2014, o Plantão Brasil, no Facebook, entre o primeiro e o segundo turno foram 20 dias. No Facebook, a gente alcançou, a página do Plantão Brasil alcançou 25 milhões de pessoas. O site do Plantão Brasil teve 30 milhões de visitas. Eu falei, ajudou, alguma coisa ajudou, porque a Dilma ganhou por uma margem mínima. Se fizer uma estratégia de comunicação, em 2018 o PT elege maioria absoluta no Congresso, que é mais importante eleger a maioria no Congresso até do que o presidente. Porque o presidente sem o Congresso, a gente viu em 2015, 2016, a Dilma não governou. Aí eu tentei falar, mas não, portas sempre fechadas. As poucas pessoas do PT que eu consegui assim, conversar falaram, não, as redes sociais estão ali, mas a gente tem aqui a nossa estratégia, a comunicação. Aí eu percebi, o PT está nos anos 90, não tem como. E é o que aconteceu, veio o Bolsonaro usando uma estratégia bem parecida com a estratégia que eu tinha em mente para propor para eles, e o Bolsonaro se elegeu. É muito conveniente, né, Thiago, falar o Bolsonaro tem o apoio dos grandes empresários, tem muito dinheiro, tem as plataformas de tecnologia, tem os algoritmos, tem isso, mas ele também trabalhou, né? Ele também fez um trabalho, né? Independente do apoio que ele tenha tido
de Facebook ou disso, daquilo, teve uma ação concreta, né? Eu vou uma estratégia muito, mas muito bem formulada. Ó. Quando eu falo aqui, são os grupos de WhatsApp que quando ele quer colocar a narrativa dele para qualquer coisa, ele alcança milhões de pessoas em 10, 15 minutos, ele compartilha em 10 mil grupos de WhatsApp e ele alcança milhões de pessoas. Aí, no Twitter, ele tem os robôs que ajudam a aumentar o alcance orgânico. É o que eu falei aqui. Ó, se alguém curtiu o vídeo, se inscrever no canal, comentar, ficar assistindo o vídeo, o YouTube mostra para mais gente. Toda rede social é a mesma coisa. Aí o Bolsonaro coloca alguma coisa no Twitter, no Facebook, já vem em seguida 1000 robôs e começa a curtir e a comentar. É o que acontece. O Facebook fala, esse post está bombando, vou mostrar para mais gente. E aí dissemina muito, mas muito rápido para muita gente. Essa é a lógica do robô. A lógica do robô é exatamente fazer isso, é aumentar o alcance imediato para que aumente o alcance orgânico, né? Exato. Eu falei de robô um tempo atrás, encontrei muita resistência, a gente falando assim, não pode, mas a esquerda não devia usar isso, essa coisa da direita. Mas eu falo, não é robô para fake news, o robô faz o que você programar. É como uma arma, você pode usar a arma para o bem ou para o mal. Eu comprei um robô essa semana para mostrar para as pessoas. É um robô que toda vez que o ministro Ventral publica qualquer coisa no Twitter, o robô, ele responde na mesma hora, ele responde impressionante, com C. E aí eu mostrei, tá lá na comunidade do canal do Plantão Brasil, eu falei, o robô tá funcionando, veja, você pode ter um robô para o bem ou para o mal. Você pode ter um robô que simplesmente está levando a verdade. Imagina milhares de robôs levando a verdade, combatendo os robôs da direita. Mas isso demanda trabalho, demanda estratégia. Estratégia é muito interessante, Thiago, porque eu já vi muitas vezes, né? Às vezes sai um determinado post, você tem aqueles perfis no Twitter que tem um seguidor e eles já entram curtindo, compartilhando, ou seja, claramente é um robô, né? Claramente é um robô e ele ajuda a aumentar o alcance de posts do Bolsonaro, da extrema-direita, e aí eles chegam a centenas de milhares de pessoas rapidamente. Aí junta isso com o WhatsApp, com o fato dele se comunicar para as pessoas diretamente, aí é uma estratégia de comunicação muito, muito robusta. Tiago, você falou da questão dos evangélicos também. O Lula anunciou recentemente que pretende aumentar os canais de comunicação com a população evangélica. Sim. Você acha uma estratégia correta? Como isso deve ser feito? Porque esse segmento foi muito vulnerável às fake news, de dois tipos. O Bolsonaro, o Haddad vai fechar as igrejas e outro, ele vai implantar o kit gay. Como enfrentar esse tipo de mentira? O Lula tem que falar com os evangélicos, tanto quanto com os militares, os caminhoneiros, ele tem que chegar nessas pessoas, é o que eu falei, uma estratégia bem robusta, para que ele chegue nessas pessoas, ele não precisa ir na igreja falar com as pessoas, não precisa perder o tempo dele. Chega nessas pessoas no WhatsApp, chega nessas pessoas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e coloca a sua versão dos fatos, porque os evangélicos estão bem sujeitos à enganação, porque muitos são mais fanáticos, e os pastores dentro da igreja falam, tinha vídeo antes da eleição do pastor falando, você tem que votar no Bolsonaro. Aí o cara, ele segue tudo que o pastor fala, ele vai votar no Bolsonaro, ele vai ia ver o Haddad como um monstro, como um demônio. O Lula falando com essas pessoas, e a maioria dessas pessoas, quem é evangélico, é a família inteira que é evangélica, inclusive as pessoas mais velhas. Os mais velhos lembram do governo do Lula. O Lula, ele é mais ou menos imune a algumas fake news que podem falar. Ele fala, gente, fake news contra mim. Não é, lembra do meu governo. Aí compara as coisas do Bolsonaro, fala com os evangélicos, fala, as igrejas cresceram no meu governo. Não, e Tiago, eu não vejo às vezes as pessoas nem fazendo, por exemplo, a comparação econômica, né? Quando as pessoas falam, não sei o que, veja bem, o PT quebrou o Brasil. Aí você pega os dados oficiais do IBGE que mostram o crescimento, tem pessoas que querem acreditar na mentira, mas eu não vejo nem eles preparando vídeos com esse tipo de conteúdo. O Glauco está mandando um superchat aqui, agradeço muito. E a Maria Leone dizendo, se a esquerda não escutar o Thiago nessa estratégia que ele propõe, será conivente com o resultado nas urnas em 2020 ou 2022. Thiago, eu vou te falar uma coisa interessante. Você se apresenta não como jornalista, mas como ativista, enfim, comunicador de uma maneira mais ampla. Uma das estratégias do YouTube, claramente, é fortalecer a comunicação jornalística, né? Muita gente achava que o YouTube era espaço só para criança, para brincadeira, para entretenimento, e agora, quando as pessoas abrem o YouTube, já vem que tem lá a aba Últimas Notícias, cada vez mais, né? Bom, eu sou jornalista, eu tenho quase 30 anos atuando como jornalista, e eu vou falar com toda sinceridade, nós jornalistas tínhamos preconceito com o YouTube. A gente achava que o YouTube era o cara que ia chegar lá e falar qualquer coisa, sem embasamento, sem conhecimento.
sem informação, etc. e tal. Eu estou lançando um livro agora, nesses próximos dias, chamado de jornalista e youtuber, né? Falando da minha migração, dessa minha passagem de um campo para o outro, e dizendo que o fato de ser youtuber não me torna menos jornalista, eu posso até ser mais jornalista. É mais jornalista. Agora, tem um ponto, para as pessoas que estão assistindo, né? Ela não quer saber se você tem diploma de jornalista, se você não tem diploma de jornalista, ela quer saber se a sua mensagem é convincente. Né? E como você falou, elas não vão assistir o Bonner ou a Band News, ou o que seja. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter cada vez mais a percepção de que a disputa na comunicação vai se dar nessas plataformas. Né? Vai ser tudo online. E eu falo, ó, o mundo vai sofrer uma transformação muito grande nos próximos 10, 15 anos, que vai vir o 5G, que é a internet das coisas. Tudo vai ter internet, tudo que você imaginar vai ter internet, sua geladeira, seu carro, tudo. E é o que acontece, a extrema-direita já está se adaptando para isso. Já está sabendo que a TV vai morrer cada vez mais, que até o rádio vai morrer cada vez mais gente escuta podcast. Se quer escutar música, você tem o Spotify, você tem MP3, você quer escutar notícia, tem podcast. Você quer ver notícias, você vai no YouTube, a TV está morrendo, o rádio também. A extrema-direita já se adaptou. Veja, a antiga direita, que era o PSDB, não se adaptou. A extrema-direita chegou e falou, não, estamos aqui no século XXI. Se a esquerda não se adaptar como eles, a esquerda vai ser engolida. E o problema, a extrema-direita é extremamente agressiva. Se eles engolirem, eles já engoliram a antiga direita, se eles engolirem a esquerda, que ainda resiste, ferrou. O futuro é sombrio se eles engolirem. A esquerda tem que muito acordar. importante falar sobre os 5... Olha aqui, deixa eu só pegar uma sugestão aqui de Marilac Plutarco, dizendo: parabéns, Léo, hoje com o Thiago Show. Vamos seguir as dicas acertadamente, propostas desse jovem. Que tal a 247 fazer um encontro com os comunicadores de esquerda? Fundamental. A gente falou sobre isso, mas mesmo assim, olha, quando a gente falou, a gente pensou na estratégia convencional. Vou fazer eu, o Rovai, o Kiko, chama 247, DCM, né, a revista Fórum, mas não, tem que chamar os comunicadores independentes, como você, como Samuel Borelli, como o João Antônio, do Clique Política, como o Jones Manuel, que tem o seu canal, embora seja mais ideológico, mas também é um canal de comunicação política, para discutir exatamente os desafios da comunicação. E interessante você falar sobre o 5G, porque no 5G o que vai acontecer? A velocidade vai ser muito rápida. Né? Então, qualquer pessoa vai poder produzir conteúdo com muita velocidade em qualquer momento. A televisão tradicional, que tem custos muito pesados, ela vai ser abalada. Né? E eu pergunto, Thiago, pergunto para as pessoas que estão nos assistindo aqui. O cara tem lá a Globo News. Né? A Globo News fica repetindo notícia e, de vez em quando, chama 5 pessoas para falarem sempre as mesmas coisas. Por que esses caras são melhores ou piores do que eu, você, o Estopa, tantas outras pessoas? Não são. A gente é que tem que mostrar que a gente é mais convincente nas novas plataformas também. Já estamos fazendo isso. Os urubólogos da Globo News, a credibilidade deles com a direita e com a esquerda é zero. Eu falei isso uns dias, eles prometiam, vamos tirar Dilma, vamos aprovar a reforma, vai melhorar. Só piorou. Ou seja, tem uma oportunidade, porque esses caras, o comunicador tradicional da Rede Globo, né, ele apanha da direita e apanha da esquerda. A direita não gosta e a esquerda também não gosta. Né? Isso, eles são mantidos pelos chefes da Globo ali, porque eles falam o que o chefe da Globo manda eles falarem. Eles não perceberam ainda que eles são só um parafusinho numa engrenagem muito grande que mantém sempre o capital financeiro no poder, sempre tentando sugar do povo. Eles não são um parafusinho. A hora que precisar, eles trocam. Exatamente. E aí eles caem no esquecimento. E como é que você vê, por exemplo, a briga do Bolsonaro com a imprensa tradicional? E o Bolsonaro dizendo que que os jornalistas são animais em extinção que deveriam ser mandados para o IBAMA. É uma parte muito importante da estratégia dele. Eu tenho um amigo que ele votou no Bolsonaro e ele se arrependeu um mês depois. E ele é completamente despolitizado. Esses dias ele falou: eu não gosto do Bolsonaro, eu me arrependi e tudo. Mas a imprensa tem má vontade com ele. Quer dizer, a comunicação do Bolsonaro chegou nessa pessoa, fez ele votar no Bolsonaro e agora fez ele acreditar que a imprensa tem uma má disposição com ele. Por quê? Porque a estratégia é o quê? Ele pinta a imprensa como inimiga. A imprensa não gosta de mim. Veja, a imprensa é de esquerda. Aí o que acontece? Sempre que a imprensa criticar ou denunciá-lo, ele fala: mas a culpa não é minha, a imprensa não gosta de mim. Ou seja, estão mentindo. Ele já tirou a autoridade de fala da imprensa, né? Exato, isso é muito importante.
na estratégia da extrema-direita, porque se você não puder acreditar nos meios de comunicação tradicionais, você vai acreditar em quem? Nos novos meios de comunicação. E aí é importante falar da SECOM, da corrupção lá na SECOM. O Carlos Bolsonaro quer meter a mão na SECOM e até agora, por muita sorte nossa, ele não conseguiu. Por quê? Porque ele quer pegar esses 200 milhões e investir nos blogs, nos canais da direita. Por quê? Porque ele sabe que a TV está morrendo, ele sabe que os custos da TV são maiores, ele sabe que os custos dos canais de direita são bem menores, como o nosso custo. Meu custo aqui para esse canal é bem pequeno, o seu é bem menor do que de um canal de TV. E ele sabe que investindo milhões nesses canais de direita, não só do YouTube, mas sites, portais, esses portais vão crescer, eles vão ter qualidade de conteúdo e de entretenimento junto com a informação. É o que acontece, eles vão tomar o lugar da TV. Eles vão crescer pouco a pouco, em 10, 15 anos. Os grandes comunicadores do país que alcançam 30, 40 milhões de pessoas por dia vão ser da extrema-direita. Eles já estão ligados nisso. Olha que interessante. A Ruda Silva diz assim, sou do Nordeste, faz 2 anos que não assisto TV aberta, Globo, nem pensar, minha TV é o 247, Portal Clique Política e o Plantão Brasil. Olha que interessante você falar sobre isso, porque tem notícias hoje, na Folha de São Paulo, inclusive, que tem gente lá da turma do Weingarten que acha que é o Carlos Bolsonaro que está por trás das notícias. Porque o Carlos estaria desejando derrubar o Weingarten justamente porque ele não acredita na estratégia de botar dinheiro na Band, na Record, no SBT, exato, porque no futuro ninguém vai mais assistir essas porcariadas. O que ele quer fazer? Ele quer pegar, por exemplo, um canal... Vamos imaginar que ele fosse amigo do Nando Moura ainda, que eles não tivessem brigado. Sim. Porra, Nando Moura, você vai fazer um mega estúdio, você vai fazer uma TV de verdade pelo YouTube, porque vai ser possível, né? Exato, já é possível. É possível. Tem TVs no México, tem um canal de TV no México que eu assistia sempre, a programação inteira é no YouTube. Esse canal não está na TV, está no YouTube. E os vídeos deles têm todos 40, 50, 60 milhões de visualizações, porque como é em espanhol, alcança toda a América Latina. Eu assistia e é maior do que a maioria dos canais de TV do México. E é só no YouTube, eles não estão na TV aberta. Então, é possível. Precisa de quê? De investimento, de dinheiro. E aí é onde entra a verba da SECOM que o Carlos Bolsonaro quer abocanhar. E, a esquerda, quando eu tentei falar com eles em 2014, eu queria falar, gente, invistam nos portais da esquerda. Nem falava no meu, invistam em todos os portais da esquerda, em vários, quanto mais melhor. Criem novos portais, criem canais no YouTube. Eu já falava de canal no YouTube em 2014, antes até do Nando Moura existir. Criem, porque na época tinha o Felipe Neto, eu lembro que o Felipe Neto era muito, ele não falava de política, mas eu lembro que ele era muito famoso. Eu falava, se tem um cara como ele, faz 10 como ele na esquerda, pronto, a gente ganha a eleição, toda a eleição vai ser nossa, a gente muda o país. E fora também um outro ponto, né, dos youtubers que estão virando políticos, né, o caso do Mamãe Falei, né, você tem um outro que era youtuber nos Estados Unidos, conseguiu se eleger deputado federal por Brasília. Você acha que vai ter esse caminho também das pessoas saírem do YouTube para a política tradicional? Eu acho que sim, porque eu acho que vai chegando a eleição. No meu canal, todo vídeo tem 1, 2 comentários, às vezes até o comentário com mais curtida, quero você é meu deputado em 2022. Eu nunca falei, vou me candidatar, mas tem gente, aí chega perto da eleição, esses comentários vão se multiplicando. No do Mamãe Falei, eu lembro que eu acompanhava, às vezes eu tinha estômago para assistir, porque você tem que assistir outro lado, para ver qual a estratégia da comunicação deles, como é que eles falam, como é que eles levam a mensagem. E os comentários eram todos, você tem que se candidatar, você tem que se candidatar. Mesmo que o cara não queira, o pessoal empurra ele. Vai. Eu lembro que até o Léo Stoppa, eu comentava nos vídeos do Léo Stoppa, falava, você tem que ser candidato. Eu já falei para o Léo também isso algumas vezes. Se fosse, estava eleito, ele estava lá em Brasília, um voto a mais para a gente, ajudando. Quando tem uma reforma da Previdência, um voto a mais contra essa reforma. Tem alguma coisa, um voto a mais do nosso lado, é importante isso. E o que não impediria que ele continuasse sendo um grande comunicador, exato, né? A Joana Buarque dizendo, parabéns por... É seu aniversário hoje, Thiago? Foi ontem. Então parabéns. Você fez quantos anos? 32. 32, muito jovem. Parabéns aos dois pelo trabalho que fazem, tão fundamental contra o fascismo. TV aberta já era. Outro dia eu fiquei maravilhado, eu fiquei embasbacado aqui, Thiago, que é o seguinte, eu liguei a televisão, tem uma televisão aqui na minha frente, e falei, vou assistir uma entrevista que eu fiz com o Celso Amorim. Eu falei, caramba, a imagem tá boa, o som tá bom, tá tudo perfeito. E eu falei, será que eu tenho uma televisão aqui? Quer dizer, eu me dei conta disso sem ter concessão pública, sem nada, simplesmente fazendo um canal no YouTube. O Fernando disse que gostou da sua camisa também, tá, Thiago? Obrigado.
Vamos lá. E a Cida dizendo, Thiago no 247, show. Thiago, a gente precisa marcar de falar com mais frequência sobre comunicação. E você falou, então tem que ter estratégia para os policiais, para os evangélicos, para todos os segmentos sociais, para os jovens, para os adolescentes, né? Você mencionou agora há pouco o Felipe Neto também. Antes eu vou ler aqui, ó. André dizendo, minhas TVs são Clique Política e Rony Teles. Você acha que o Felipe Neto está preparando algum projeto político também? Embora ele faça lá no YouTube mais entretenimento, no Twitter ele tem assumido um papel cada vez mais político. Você acha que ele vai vir a ser um candidato ou não? Vai ficar na dele? Acho que não. Ele ganha muito dinheiro. Para ele não vale a pena. Não vale a pena. O Felipe Neto ganha 1,5 milhão por mês só com o YouTube, fora os patrocínios, fora ele tem dezenas de empresas. Para ele não vale a pena ele perder tempo sendo político, porque para ele seria mais perda de tempo e de dinheiro. Ele alcança milhões de pessoas, ele pode ficar fazendo vídeo, continuar ganhando muito e não precisar ter que, imagina ele é deputado ou senador, ele tem que ir para Brasília 3 vezes por semana, não é a praia dele. Mas não chega um momento em que as pessoas já têm dinheiro demais, dinheiro suficiente, e são picadas pela mosca azul do poder? Não sei, olha o Datena faz 10 anos que ele está para ir para a política, ele nunca vai porque ele tem um salário tão grande lá e fala, não vou, não tem como abrir mão desse salário para eu ir para a política. E o Datena, ele pode ter empresas, tudo, mas eu não sei se tem, mas ele poderia ter, investir em outras coisas, continuar ganhando muito e ser político, mas ele não quer. Ele não quer abrir mão, que ele ganha muito bem ali. E eu acredito que, por exemplo, tem um João Dória. O João Dória, a prefeitura dele é cheio de irregularidades. Ele usa a LID lá, que tem várias empresas associadas, para misturar política com negócios. O Felipe Neto não iria lá para fazer isso, para embolsar dinheiro público. Então, ou mesmo se tivesse essa intenção, nem sabe como fazer isso. Vamos lá, o Ricardo Tavares fala assim, a esquerda tem que perder a ingenuidade digital sim, caso contrário vai continuar perdendo de lavada para a direita. E Leila Martins está dizendo, não assisto TV há mais de um ano. É o que eu mais escuto de pessoas que não assistem televisão. Sim. As pessoas vão comprar uma televisão e falam assim, eu quero aquela que tem o botão da Netflix YouTube. E do YouTube, né? Isso. Então já é assim. Então o que acontece? Aí vou te falar o meu comportamento com a televisão. Eu deixo o dia inteiro ouvindo música de relaxamento, mantra, tal, Sim. ou música. De vez em quando vou buscar informação, mas nunca pela TV tradicional. Eu não tenho mais TV a cabo. Né? E os filmes, o entretenimento acaba sendo essas plataformas de streaming também. Então, Sim. não sei o que, nem sei qual é a novela que passa das 6, das 7, das 8. Não faço ideia também, não das 9. Faço a mínima ideia. A única hora que eu assisto TV é se em alguns dias eu acordo muito cedo, eu quero ver o primeiro jornal da Globo, porque eu quero saber o que a Globo está falando para eu poder criticar. Só por isso. Senão eu nem Mas ligaria. A gente acaba sabendo pela internet, né? E pelo que você falou, então, o Fábio Weingarten, ele está no século passado, né? Querendo ficar lá ajudando o SBT, Bandeirantes, todos esses caras. São dinossauros. O que parece, Léo, é o seguinte, ele aumenta em 800% a verba da Band e da Record. E aí a Band e a Record pegam esse dinheiro público e contratam a agência dele, que ninguém sabe ao certo que tipo de serviço faz, e ele nem comprovou que realmente fez serviço. Aí ele pagou, só no ano passado, 70 milhões para uma agência de publicidade que também contrata. Que me parece, assim, propina. Não parece nem que ele está querendo investir nesses canais, parece propina mesmo. Parece que ele está ali para pegar. Thiago, olha só, a gente está aqui há quase uma hora, a gente está quase perto de fechar, eu só quero te fazer uma última questão. Como é que você viu o episódio Regina Duarte? Isso vai ser bom ou ruim para a imagem do Bolsonaro? Eu acho que ele ganha um pouco porque ainda o pessoal da extrema-direita gosta dela, mas à medida que não vai dando certo, né, é capaz os dois se queimarem. Eu acho que ela, principalmente, tem muito a perder. Ela tem mais a perder, né? Tem mais. Bom, eu vou te agradecer bastante, né? A gente Obrigado. vai ficando por aqui nessa live de hoje. Você está permanentemente convidado para voltar. Vamos tentar criar uma rotina da gente falar de vez em quando sobre temas específicos, né? Agora que já estamos aí conectados pelo Zoom. Vou pedir então para o pessoal compartilhar, se inscrever no vídeo e fazer com que esse vídeo chegue às lideranças políticas do campo progressista, porque o Thiago falou muitas coisas importantes. Falei muito vídeo. Faz esse vídeo chegar no Lula. O Lula quer me contactar, vai lá no meu Twitter, me liga. Tem muita coisa que eu não falo nos vídeos, se eu falar, a direita vai lá e copia. Tem coisa que eles ainda não fizeram. Mas a esquerda tem que abrir o olho. Senão, 2020 tá aí e 2022 chega rápido e a extrema-direita vai abocanhar. Eles vão fazer de tudo para acabar com a esquerda.
Vamos lá. O Glauco Viana fala, Léo, promova uma live com Plantão Brasil, Portal Clique, historiador, Galãs Feios, Eduardo Moreira. Comentários de finanças, humor e principalmente uma estratégia concreta para enfrentar os fascistas. Fica aqui a dica, muito bom, muito obrigado. Vamos compartilhar, vamos em frente. Valeu, gente. Grande abraço. Valeu. Obrigado, Thiago. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo.